Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Para te adorar que nós estamos aqui, não é verdade, Senhor? Para adorar aquele que é todo poderoso, que é todo majestoso, que é o nosso Deus, nossa fortaleza, nosso refúgio. Para adorar esse Deus que nos resgatou, que nos trouxe até aqui, que nos tem sustentado dia após dia que nós estamos aqui. Não é verdade? Para te adorar é que eu vivo, Senhor. Para te adorar, para te amar, para bendizer o teu nome. Para dizer que o Senhor é o meu Deus, para te exaltar em todos os lugares, irmãos. Cada dia mais e mais que eu tenho andado perto desse Deus, que eu tenho estreitado os meus relacionamentos com Deus, eu fico, como que eu vou te dizer? Eu fico muito feliz em poder falar dele, eu fico muito feliz aonde eu estiver, poder falar do amor dele, porque verdadeiramente o amor de Deus nos constrange. Ele nos ama com uma intensidade que, por mais que a gente fale, eu não mereço, ele vai lá e ele te abraça, e ele te beija, e ele te abençoa, e ele te glorifica o nome dele sobre a sua vida e fala, você merece porque você é minha filha, você é meu filho, eu te escolhi. E é tão bom, né, irmãos, a gente ter para quem a gente poder recorrer. Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe não se casou novamente. Então, eu sempre tive uma pequena frustração com a imagem paterna. Eu vou falar para vocês, isso sempre foi algo que me constrangia, que me feria. E eu vou falar para vocês, teve momentos, sabe, depois que eu me converti, depois que eu passei a ter um relacionamento profundo com Deus, hoje, assim, às vezes quando eu estou assim, precisando daquele abraço, eu me ajoelho, eu choro, eu falo, Senhor, o Senhor é o meu Pai. Eu preciso do seu abraço, eu preciso da sua presença nesse momento. Irmãos, eu falo com toda a certeza do mundo para vocês. É como se o Senhor naquele momento me abraçasse. E eu levanto dali e às vezes, sabe, eu choro e eu peço, Senhor, eu quero um abraço de um pai. E Ele me abraça e Ele fala, eu estou aqui, filha, eu sou o seu pai. E cada vez mais que eu fui me relacionando com Deus, essa ferida foi cicatrizando dentro de mim. E hoje eu tenho certeza que todas as vezes, não somente quando eu preciso, mas Ele me abraça a todos os momentos. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, eu não sei se alguém precisa ouvir isso essa noite. Mas uma coisa eu te falo, irmãos. No momento que você estiver se sentindo sozinho, sem ninguém, no momento que você achar, está difícil, se ajoelha no seu secreto. Eu não sei onde é o seu secreto. O meu secreto é no meu banheiro, debaixo do chuveiro. Às vezes pode ser aqui na cadeira, pode ser aqui no altar, mas todos nós temos um secreto com Cristo. Nesse momento você se ajoelha e pede um abraço do seu Pai. Eu estou falando do seu Pai espiritual, do seu Pai celeste. Que Ele vai vir e Ele vai te abraçar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar. Porque você jamais, depois que você aceita Cristo, depois que você se posiciona, depois que você entende quem é você diante do seu Deus, você nunca mais está sozinho. Nunca mais. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela noite desse dia. Muito obrigada pela vida de cada irmão que entrou por essas portas, de cada um que está aqui dentro. Muito obrigada pelos teus filhos que estão aqui no altar te servindo com o coração aberto. Obrigada por quem está na portaria. Obrigada por todos aqueles, Senhor, que de coração totalmente quebrantado, não por obrigação, mas pelo prazer de te servir e estar aqui na tua casa. Senhor, eu te peço também pelos meus irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa alcançar a vida deles onde eles estiverem, levando a necessidade de cada um nessa noite. Eu te peço também pela vida do pastor Marcelo, pela vida da pastora Mary. Senhor, abençoa esse casal, fortaleça, Senhor, as forças, a saúde, dá vigor, Senhor, dá força para que eles continuem estando aqui, de frente desse trabalho, desse altar, falando do teu amor, falando da tua graça, Senhor. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, meus lindos.
Pode sentar, garota. Maravilhosa. Eu falei que eu não ia chamar ninguém de maravilhoso, mas é mais forte do que eu, tá bom, gente? Desculpa aí, tá? Amém? Vamos lá em Mateus 18. Mateus 18, 23. Amém? Pode? Amém? Vamos lá. Mateus 23 é uma passagem bem conhecida, irmãos, bastante conhecida. A parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, a que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um dos seus irmãos. Amém? Então, quando eu li essa passagem, já conheço ela, já até ouvi várias vezes o pastor Marcelo falar aqui sobre ela. E quando ontem eu estava estudando para trazer uma palavra, e eu, lendo a Bíblia, ela me chamou muita atenção. Porque aqui, quando a gente fala perdoar dívida, e aqui a gente fala que ele fala de valores, né? De coisas materiais. Mas o principal perdão hoje na vida daquele que tem relacionamento com Deus vai muito além do que perdoar uma dívida financeira do seu irmão. Vai muito além de perdoar algo assim, um irmão, o irmão te pediu, sei lá, 100, 200, R$1.000, não sei quanto tempo está me devendo. E a gente sabe que muitas das vezes o dinheiro ele acaba quebrando o relacionamento entre pessoas, não é verdade? Mas na palavra de Deus também está escrito que o servo, ele não, se tiver, que você dê e não empreste, para que não tenha essa divisão entre os irmãos, não é verdade? Então, eu trouxe aqui para a nossa vida espiritual. Você precisa perdoar, irmão. Nós precisamos perdoar. O perdão ele é a base de tudo dentro do relacionamento, dentro do reino. Você vê lá que no parágrafo 35, ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um dos seus irmãos. Ele fala que se você não perdoar, ele vai entregar vocês aos verdugos. Quem são os verdugos? São espíritos atormentadores. E o que acontece muitas das vezes? Precisamos muitas das vezes abrir mão do nosso querer, abrir mão das nossas certezas, para que o Senhor venha transformar nossos corações. Ou seja, muitas das vezes acontecem algumas situações que você vai falar: mas fulano está errado e eu estou certo. Sim. A partir de hoje eu vou te falar, desde o momento que você começa a ter um relacionamento com Deus, sempre vai ser você que vai ter que fazer a diferença.
Ah, Roberta, mas como é que é essa história? Mas eu estou certa, fulano está errado. Sim, fulano te magoou, fulano te caluniou, fulano fez várias situações para te desagradar, para te desmoralizar, para te insultar, para te humilhar, mas eu vou te falar que é você que vai ter que ir até essa pessoa e resolver essa situação. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, as pessoas, a maioria das pessoas, quando são do mundo, elas são egoístas, elas são centralizadoras, elas são vamos mudar a palavra. Elas só não vai sair. Elas só pensam nelas mesmas. Exatamente, não vai sair, eu já errei. Depois que erra a primeira, não sai mais. Então, o que você tem que fazer? Ela jamais vai chegar até você e vai te pedir perdão, ou te pedir perdão já é um peso muito grande para elas. Lhe pedir desculpas. Elas não vão te pedir desculpa. Eu conheci uma pessoa que a pessoa virou para mim: eu já tenho X de idade e eu não vou mudar. Eu sou assim e pronto, e acabou. Eu fiquei olhando para aquela pessoa, eu não vou pedir desculpa, eu não vou. Quem quiser gostar de mim, que goste de mim da maneira que eu sou. Eu olhei para aquela situação, aquilo me doeu, eu não consegui ter continuidade naquela conversa, porque era uma conversa realmente da minha parte para ter acertos, né? E eu fui embora. Eu não consegui pedir desculpa e nada, porque a palavra dela me feriu ainda mais. E quando eu fui embora e eu fui pensando, fui conversando com Deus, Deus foi falando no meu coração: minha filha, ela não me conhece, ela não sabe nada de mim. Quem vai ter que resolver essa situação é você. É você que vai ter que voltar lá. Se ela não quiser mudar, amém, é ela. Mas você precisa resolver essa situação. E eu tive que passar tempos, porque às vezes é difícil, irmãos. Às vezes é difícil você se colocar, sabe, na mesma... Às vezes, dependendo da situação, é difícil você ir lá embaixo para você pedir desculpas ou perdão por algo que tanto te feriu, por algo que a pessoa tanto fez contra você, mas é necessário. E eu orei e eu pedi muito a Deus uma situação e uma estratégia, até que eu consegui. Porque, irmãos, não adianta, sabe? Simplesmente, por exemplo, eu tive algum problema aqui com Ulisses, eu estou magoada com Ulisses, isso não pode acontecer jamais, mas eu estou dando um exemplo. Eu estou magoada aqui com o Ulisses, eu olhar para o Ulisses e eu falar, você precisa pedir desculpa, você precisa se acertar. E eu simplesmente ir até ele e falar isso de boca, sem o meu coração estar sentindo isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar preso no mundo espiritual. Você vai continuar com problemas. E muitas das vezes, irmãos, a gente precisa ir lá dentro do nosso porão. A gente precisa ir lá no porão da nossa casa, porque é o lugar onde a gente guarda tudo, não é? Tudo que a gente, isso aqui não me serve mais, mas eu também não quero jogar fora, fica com aquele apego. Aí você ensaca, bota dentro de uma caixa, ou bota dentro de um saco, amarra e joga no porão. Ou tem gente que não tem porão, tem um quartinho da bagunça, tem um guarda-vestido, um armário, mas sempre tem um lugar para guardar aquelas coisas que você não te utiliza mais, mas você também não quer jogar fora. Então, é necessário. Quando você começa a ter uma nova vida com Cristo, quando você começa a ter um relacionamento com Cristo, você precisa limpar esse porão. Esse porão é necessário. Roberta, mas a gente deixa lá. Não, não pode. Com Deus não é dessa maneira. Com Deus você vai precisar voltar lá. Quando você aceitou Ele, você pegou algumas situações e ensacou, engavetou, arquivou. Não é? Porque aquilo não era mais necessário, aquilo não era mais legal, você não precisava mais estar naqueles lugares, com aquelas pessoas, e nem conviver mais com aquelas situações. Então, o que você simplesmente fez? Isso não é mais parte da minha vida, rasgou a folha, guardou e deixou aqui. Só que isso foi lá atrás, agora você já está num relacionamento que você precisa avançar o que está guardado. Você precisa voltar lá naquele porão, e você precisa desensacar. Você precisa tirar tudo aquilo que está guardado, cheio de poeira, limpar a poeira, trazer à tona aquilo e resolver. E depois que você resolver, ele não vai voltar para o porão. Simplesmente ele vai acabar, porque ele não vai ser mais necessário. Então você vai precisar jogar na lixeira. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu irmão? Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer para você? Tem situações, eu falo, quando eu passei no encontro,
Quando eu passei lá na libertação, Peniel, nem senti cosquinha, nem chorei, porque eu era daquele jeito. Libertação, precisei passar pela libertação. Cura interior, a cura interior eu apanhei. A cura interior, Deus me trouxe situações que eu achava que não existia mais na minha vida, que eu já tinha resolvido. E Deus ali, Ele me mostrou, não, você precisa resolver. E quando eu voltei com o meu coração, eu precisava resolver aquelas situações. Mas às vezes acontece essa luta, você fica, poxa, mas eu vou naquela pessoa, mas foi aquela pessoa que fez isso a vida inteira contra mim, e eu agora, eu que tenho que ir lá e me rebaixar a ela, eu que tenho que ir lá e pedir desculpas, perdões, por todo o mal que ela me causou, é você, irmão. E eu ficava assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? E quando muitas das vezes eu tinha vontade de ir, quando eu olhava, eu vou até a pessoa, quando eu encontrava a pessoa, é agora. Só que na hora eu não conseguia, eu me travava, eu parava e eu voltava e aquilo só ia aumentando no meu coração. E eu falei, eu preciso resolver isso. Teve situações que quando eu voltei do encontro, Deus me trouxe à tona, eu cheguei do encontro, na mesma semana eu resolvi, que foram coisas simples. Mas teve coisas que estavam tão profundas e tão arquivadas, e que eram tão doloridas, que eu precisava resolver, mas eu não queria. Entendeu? Na minha cabeça eu achava que Deus tinha que tocar na outra pessoa e ela tinha que me pedir perdão. E Deus, Ele foi trabalhando no meu coração e Ele foi me ensinando, não, filha, ela não me conhece, ela não sabe nada de mim. Hoje quem está em relacionamento comigo é você. Hoje quem eu quero curar é você. E eu ficava naquele impasse, eu falava, Senhor, me capacita, me dá estratégia, me mostra como eu vou fazer, porque às vezes é preciso você pedir estratégia. Às vezes você precisa, porque muitas das vezes, você vai precisar de situações, local, para poder chegar naquela pessoa. E muitas vezes eu estava perto e eu não conseguia. E Deus foi trabalhando, até o ponto que eu consegui. Deus, Ele moveu a situação de tal maneira que eu consegui chegar até a pessoa e pedir perdão. A pessoa me perdoou? A pessoa me respondeu? Não. Ela simplesmente olhou para a minha cara e não falou nem A, nem B, nem C. E eu vou falar para vocês, quando eu acabei de fazer aquilo, que eu saí de perto daquela pessoa, foi a coisa mais libertadora que aconteceu na minha vida. Parece que eu peguei todo aquele peso, toda aquela angústia, tudo aquilo que me fazia mal e arranquei do meu coração. E é assim. Às vezes o Senhor, Ele quer, às vezes você está preso, sem você saber em algumas situações, em algum detalhe. E às vezes não é somente, às vezes são palavras lá atrás, foram humilhações lá atrás, foram assim, coisas feitas no decorrer da vida. Isso acontece muito com um relacionamento de família, dentro de amizade. Dentro daquele, porque essas feridas de perdão, ela sempre vem daquela parte daquelas pessoas que a gente mais ama, não é verdade? Ela sempre vem daquele que está mais próximo de você. E às vezes, pela proximidade, pelo relacionamento, pela profundidade da mágoa, né, criada, você fica assim, eu não quero, eu não vou perdoar. E existe duas diferenças. Lembra daquela pessoa que eu falei para vocês que eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não quero mudar? Ela também não perdoava a mãe dela. A mãe dela morreu com 80 e poucos anos e ela não conseguia, não liberava perdão para a mãe dela. Foi uma história muito triste, realmente. E eu falava, você precisa perdoar sua mãe, eu não quero. E eu comecei a orar. Irmãos, nada é mais poderoso do que a oração. Dia após dia eu tenho aprendido isso. Nada, aquilo que você falar não tem jeito, comece a orar. Mas ora sem pensar no tempo que você vai orar. Só ora. Só entrega na mão de Deus. Só fala, Senhor, é aqui. Senhor, apresenta a oração, apresenta a situação para o Senhor. E aguarda. E enquanto você aguarda, você se prepara. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Entendeu? Se você quer orar por uma porta de emprego, vai orando e vai se preparando. Porque vai chegar a determinada hora que a sua oração ela vai ser ouvida. E eu comecei a orar por essa mulher. E eu comecei a orar. Até que, um dia, essa mulher teve alguns problemas, eu cheguei até ela, nós oramos, conversamos, e ela falou, eu queria falar algo para você. Eu, pode falar.
eu consegui perdoar minha mãe. E ela chorou. E eu olhei para ela e eu falei, parabéns. Esse já é o principal caminho para você ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. E é isso, irmãos. Eu sei que muitas das vezes é difícil. Eu sei que muitas das vezes a gente não vai querer, mas é necessário. Eu não sei o que te impede, eu não sei o perdão que é necessário, mas eu te falo uma coisa. Você precisa fazer uma avaliação no seu porão. Ah, Roberta, mas eu não sinto nada. Ah, Roberta, mas é nada, não. Irmãos, às vezes é até uma vírgula que a gente fala, ou que a gente fez, ou que alguém fez com um de nós, e a gente fica guardando. E aquilo fica, sabe, crescendo, 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 ao ponto de começar a nos atrapalhar com o relacionamento com Deus. Isso é tão sério do perdão, irmãos, isso é tão sério, que quando você está dentro da casa de Deus, ou quando você faz qualquer coisa direcionada, se você tiver algum... Não sou eu que estou falando não, tá, queridos? Não sou eu não, é a palavra do Senhor, está escrito aqui. Se você tiver alguma coisa com o seu irmão, ou com qualquer outro, que não precisa estar embaixo da casa do Senhor, mas se você tiver um problema, as suas orações não chegam no trono. Você tem noção do que é isso? Às vezes Deus está pronto para liberar uma bênção sobre a sua vida, mas a falta do perdão fica preso. A falta do perdão fica paralisado. Várias coisas no mundo espiritual para a sua vida. A gente acha, isso não tem nada a ver, é só, eu não tô, aí como é que costumam falar, eu não tô, como é que é? Eu não tô com mágoa, eu não tô triste, não é nada não. Eu só tô chateado. Eu só tô chateada com a pessoa. Isso é um sinônimo de mágoa. Então, irmãos, não deixa para resolver depois. Não deixa para ficar com mágoa. Se você está com algum problema com seu irmão, se você está com algum problema com a sua irmã, ou seja lá, irmão ou irmã que eu falo, no sentido homem e mulher, não é familiar, tá? Se você está com qualquer problema, seja com qualquer pessoa, vai lá e resolve. Não existe você ficar embaixo do mesmo teto de mal com pai, com mãe. Gente, eu ouço pessoas falarem que fica um mês sem se falar dentro de casa. E pessoas que já conhecem Cristo, pessoas que têm relacionamento com Deus. Olha, eu vou falar, casamento. Casamento é uma bênção, não é? Casamento é maravilhoso em todos os sentidos, não é? Mas existe aquele dia que você olha para ele, ele olha para você, aí um dá uma espetadinha, sai aquela faísca um com o outro. Eu vou falar... na minha casa, eu não consigo ficar mais de 2 horas brigada com o Cláudio. Não consigo. Se eu fico de cara emburrada, ele faz alguma coisa. Se ele fica de cara emburrada, eu faço a maluca, finjo que não estou entendendo e vou lá e perturbo ele. É assim. Aí tem pessoas que falam, eu fico não sei quanto tempo sem se falar, gente. Como é que pode? Filho não falar com mãe debaixo da mesma casa. Mãe não falar com filho. E assim, pai, marido, mulher, não falo com meu tio, porque meu tio no almoço de família falou isso para mim. Irmão, se você não consegue falar com seu tio, porque ele te falou alguma palavra que não te agradou, como é que você vai orar pela vida de alguém? Como é que você vai falar do amor de Cristo para o seu irmão ou para a sua irmã? Não tem como. Primeiro você tem que colocar a sua casa em ordem, para depois ir para a casa de alguém. Roberta, mas você não conhece a minha família. Vocês também não conhecem a minha. Vocês não têm noção de como é a minha. Mas eu tenho aprendido dia após dia que é necessário. Que você tem que ir, que você tem que fazer, você tem que falar. Roberta, eu lembro logo que eu me converti, que eu estava aqui, eu tinha como eu falei para vocês, algumas situações, e eu não passava. Olha como é que é tão grande essa situação de perdão e de mágoa. Eu não conseguia passar um dia, eu já estava na igreja, eu já tinha passado no encontro, e eu não conseguia passar um dia sem falar dessa pessoa. Sem lembrar o que essa pessoa tinha falado para mim. Não aqui dentro da igreja, mas no meu círculo, fora da igreja. Todos os dias, eu lembrava, eu falava alguma coisa daquilo.
E conforme eu vim participando das reuniões, eu vim me enchendo de Deus, eu vim conhecendo a palavra, eu fui vendo que quem estava presa não era eu, não era aquela pessoa que tinha feito algo para mim, quem estava presa era eu. Sabe por que eu estava presa? Porque eu não conseguia passar um dia do meu dia sem falar daquela pessoa, sem falar daquela situação. Aí eu falava, eu não desejo mal para... Olha só, não quero o mal dessa pessoa não, mas Deus sabe de todas as coisas. Olha, irmãos, eu não quero o mal de fulano não, mas Deus sabe de todas as coisas. Só está quase praguejando a pessoa, mas Deus sabe de todas as coisas. E aquilo não tinha um dia. Quando eu fui trabalhar, eu já tinha passado no encontro, quando eu fui trabalhar no segundo encontro, aí você fica ali trabalhando, intercedendo, e você fica escutando. E aquilo foi entrando dentro de mim. Eu lembro que, quando acabou o encontro, aqui um dia, eu cheguei para o pastor Marcelo e falei, pastor, quando eu perdoar, eu preciso conviver com aquela pessoa, ou eu posso perdoar e não querer mais conviver? Ele falou para mim assim, minha filha, se você se machucar, você tem um machucado, se você, quando ele está cicatrizando, se você bateu, se você cair em cima do machucado, o que acontece? Abre novamente o machucado. Ele é. Agora, quando aquele machucado ele cicatriza, a casca cai, a pele cicatriza, você bate, você cai, ele vai abrir novamente? Não. Aí ele entendeu? Entendi. Vocês entenderam? Quando você verdadeiramente perdoa a pessoa, conviver com ela ou não conviver com ela, já não importa mais, porque aquilo já não faz mais parte de você. Então, quando que eu perdoo verdadeiramente? Quando você verdadeiramente consegue olhar para aquela pessoa e não sentir absolutamente mais nada do que ela te fez. Muito pelo contrário, Deus ele te enche de uma compaixão que você passa a orar para aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha misericórdia, para que aquela pessoa possa entender o que ela faz e para que ela possa ser alcançada pela misericórdia e pelo amor de Deus, porque você já está curado, a sua cicatriz já não mais vai abrir, então aquilo já cessou. Ah, Roberta, mas tem pessoas tão tóxicas, mesmo sendo da minha família. Amém, irmãos, ora a Deus. Sabe por quê? Se aquela pessoa ela for te trazer novamente sofrimento, se aquela pessoa for te trazer, vai ser Deus que vai tirar ela de perto de você. Mas o seu perdão é necessário. Mas é o seu perdão de boca? Não, é o seu perdão genuíno. É igual o arrependimento do pecado. Só resolve o arrependimento, só chega realmente quando ele é genuíno. Não é só quando chora, porque às vezes a gente erra, às vezes a gente faz uma ação errada, a gente se arrepende e chora, não é? Mas a gente chora o quê? De arrependimento por ter feito aquilo. Aí, belo um dia, acontece uma nova situação e quando você menos vê, você pratica a mesma situação. Teve arrependimento? Não, não teve arrependimento. Aquilo foi momentâneo. Agora, quando você realmente se arrepende, que aquilo te dá dor na tua alma, que você realmente fala, isso a partir de hoje, isso não existe mais na minha vida. Você pode chorar, tem situações que a gente chora, tem situações que a gente fica tão envergonhado que a gente não tem nem ação, nem sentimento, a gente só quer arrancar aquilo da vida. Aí esse é o arrependimento. Quando aquilo que você faz te traz mudança de comportamento, aí verdadeiramente você teve o arrependimento genuíno. É igual o perdão. Não adianta você simplesmente falar, fulano, você fez isso comigo, eu te perdoo. E vai embora. Aí você fala, perdoei. Não. Você não precisa nem falar o que ele te fez. Você precisa assim, Senhor, traz o perdão. Que eu tenha verdadeira, que eu consiga olhar para aquela pessoa e perdoar. E que você consiga chegar perto dela e falar, me perdoa. Porque ela nunca vai te pedir perdão. Ah, Roberta, mas foi ela que fez... Eu sei que foi. Eu tenho situações comigo exatamente assim, irmãos. Eu tenho situações comigo aqui há pouco tempo que a pessoa falou isso, aquilo, blá, 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 e eu liberei o perdão para essa pessoa e eu convivo com essa pessoa. Mas hoje eu convivo até o número 1. Eu não dou o passo número 2. Por quê? Eu não quero mais me entristecer. Porque o perdão, hoje, tudo que ela faz comigo, eu não consigo mais ter mágoa dela. Eu fico, o que acontece? Eu fico, qual é a palavra? Decepcionada, sabe?
Decepção. Hoje a palavra que eu tenho para ela é decepção. Porque você vai, você dá a mão, você levanta, você ajuda e a pessoa continua fazendo. E vai, lembra que o Senhor falou, Senhor, na palavra, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 70. É um número, assim, é uma ilustração. Significa que você tem que perdoar quantas vezes necessário for a mesma pessoa. Ah, Roberta, que é desse jeito, é desse jeito. Não tem outra maneira, irmãos, de você herdar o reino dos céus. Não tem outra maneira de você estar na presença de Deus. É necessário, isso é necessário você amar o seu próximo. E se você não perdoar, você não consegue amar. Não é verdade? Se você, a gente tem que partir, isso teria que ser um princípio, não em todas as situações. Você tem sempre que fazer com o seu semelhante aquilo que você gostaria que fizesse com você. Quando isso se torna prática na sua vida, você já está no caminho certo do seu chamado com Cristo. Quando você começa a olhar para o seu irmão e ter o olhar de misericórdia, isso já começa a mudar. Outro dia eu estava na rua, já tem um tempinho, eu estava na casa de uma pessoa fazendo trabalho de célula. E ela mora perto, assim, eu esqueci o nome daquele lugar ali, daquela favela ali em Belfort Roxo, perto da Pian. Não é Chandrelá, não. Castelar. Aí ali, bem entradinho do Castelar. E ali passa muito aqueles meninos já totalmente drogados, né? Homem, mulher, idoso, tudo quanto é jeito. E quando eles passam ali, fica tudo trancado na casa, porque é bem passagem, e eles passam batendo totalmente alucinado. A gente fazendo a célula falando de Deus e a mulher espraguejando o homem lá fora que bateu no portão dela. Eu falei, mas irmã, coitado nada, são todos isso, aquilo. Aí começou a falar, né? Eu olhei para ela e falei, gente, ela ainda não entendeu nada de relacionamento com Deus. Eu falei, irmã, antes eu tinha medo dessas pessoas e eu tinha medo de moradores, eu tinha medo. Hoje eu não mais tenho medo, eu passo por eles, eu já venho clamando, porque tem uns que são agressivos, né? E hoje eu consigo olhar para ele com os meus olhos espirituais e de misericórdia. Eu virei para a irmã e falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Fala aqui para mim, qual a pessoa em sã consciência quer estar vivendo numa situação dessa? Qual a pessoa em sã consciência quer ficar a escória da sociedade? Ninguém, irmã. Ah, mas quem foi que mandou ele fazer? Ninguém mandou. Ele foi, muitas das vezes, ele foi envolvido pela artimanha de Satanás. Só que ele está tão acorrentado que hoje ele não consegue se libertar. Então, o meu dever, o seu dever é ter misericórdia e orar por ele. Aí ela começou a falar um monte de coisas e, enfim... É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Independente de quem for, da situação que for, existe. Você precisa perdoar. Você precisa amar. Você precisa ter o olhar. Ah, Roberta, mas é tudo vagabundo, não quer trabalhar. Mas você precisa amar esse vagabundo. Ah, Roberta, mas mata. Você precisa amar. Deus manda amar. Deus manda perdoar. Não sou eu, não é. Ah, Roberta, mas é difícil pra caramba. Como é que eu vou amar aquele homem? Como é que eu vou amar? Amar. Não tem jeito. Precisa. Ele precisa das suas orações. Ele precisa. E eu vou falar para vocês. Teve um momento que eu também estava ficando com o rancinho dele. Aí depois eu falei assim, gente, eu não posso. Eu não posso. Não existe dois céus. Não existe lado A e lado B. É um lado só. Eu preciso amá-lo, eu preciso orar por ele, porque vai que lá, de repente, né, a gente está de mão dada e olho para o lado e é ele. Eu vou falar, solta minha mão, não quero você? Não, ele é filho de Deus. Agora ele tem um caminho dele. E a gente não sabe o futuro qual vai ser. Então é preciso amar, é preciso perdoar, é preciso esvaziar os porões da sua casa, é preciso limpar as gavetas do seu armário, é preciso jogar fora tudo aquilo que não te serve mais. É preciso tirar. Ah, Roberta, mas vai que... Não, não vai que. O Senhor, Ele dá jeitinho. O Senhor, Ele vira para você quando você está orando e fala assim, minha filha, meu filho, olha só, calma aí que eu já volto, tá? Não, Ele não faz isso. Imagina que se o Senhor fosse como nós, tivesse ponto, vírgulas em algumas situações. O Senhor, Ele não bota ponto, Ele não bota vírgula. Ele faz e acabou. Ele resolve e acabou. Ele cura e acabou. Ele transforma e acabou. Ele é o Todo-Poderoso e acabou. Você tem que perdoar e acabou. Você tem que amar e acabou.
É isso que você tem que fazer. Você tem que sair hoje daqui, eu sei que vai ter situações que você vai sair daqui hoje, vai começar. Eu preciso, mas eu não consigo. Lembra da senhorinha que eu falei para vocês que ela não perdoava a mãe dela? Então, eu comecei a fazer um trabalho com ela. Você não quer perdoar ou você não consegue perdoar? Aí, no início, eu não quero perdoar. Aí eu falei, então, a gente vai começar a orar para que você sinta o desejo de perdoar. E assim foi, começamos a orar, orar, orar. Até que um dia ela chegou perto de mim, eu não sei perdoar. Eu falei, você sabe, já mudou. Antes você não queria, agora você não consegue. Então, vamos orar para que Deus libere o seu coração. Até que chegou o momento que ela falou, eu perdoei. Existem duas situações, você não conseguir e você não querer. Ou você achar que aquilo está esquecido e que não precisa mais ser resolvido. Às vezes, irmãos, até aquela pessoa, ela está presa também por uma vírgula. Só que ela não conhece Deus, então ela vai ficar presa a vida inteira porque ela fica com vergonha ou qualquer outra situação de chegar até você. Às vezes essa pessoa está esperando só você chegar perto dela e para ela poder se abrir e até mesmo pedir um perdão para você. Mas também vai ter situações como aconteceu comigo. Eu pedi perdão por tudo aquilo que essa pessoa me causou, todos os sentimentos ruins que eu tive, que ela me fez ter por ela. Eu fui até ela pedir perdão. E ela simplesmente ficou calada. Ela não falou nem que sim, nem que não. Mas eu resolvi a minha questão com Deus. E eu não resolvi de boca, eu resolvi no meu coração. Porque quando eu falei isso, eu falei para ela, eu posso te dar um abraço? Ela não respondeu nem que sim, nem que não, ficou parada. Eu dei um abraço a ela e eu falei, que eu te abraço, como é que eu falei no ouvido dela? Que o Senhor tenha misericórdia, que Ele te cubra com o amor, com a paz dela. Eu te peço perdão por tudo que eu possa ter te causado de ruim, tudo que eu possa ter falado de ruim para você. E quando eu soltei aquela mulher, e quando eu saí de perto, irmãos, eu entrei assim, numa crise de choro. Eu não sabia te falar, eu não sei te falar, eu me tremia, eu chorava, eu glorificava, tudo ao mesmo tempo, porque uma paz me invadiu, porque era algo de muitos anos. Era algo que me pesava. E quando eu fiz aquilo dali foi um refrigério na minha vida. De lá para cá ela aprontou mais? Toda hora apronta. Sempre está aprontando. Mas eu olho para ela e hoje eu não consigo mais ter aquele sentimento de antes por ela. Vocês estão entendendo? É isso. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei. Mas eu vou falar para você, eu já tinha passado pelo encontro, eu já tinha trabalhado no encontro, eu já estava aqui na frente do altar de Deus, já estava trabalhando na obra do Senhor e com essa pendência no meu coração. Até que chegou um momento que o Senhor falou, como é que é? Você precisa resolver essa pendência. E aquilo foi me incomodando de uma maneira que quando eu subia no altar, que eu falava do amor de Deus, você não pode falar do amor de Deus sem você estar vivendo verdadeiramente o amor de Deus. Você não pode fazer a vontade do Senhor sem antes você não estar fazendo a vontade dEle. Como é que eu vou falar, Johnny, você tem que fazer isso, 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 se eu não estou fazendo verdadeiramente? Entendeu? Primeiro tem que ser eu, primeiro eu tenho que resolver comigo, para depois eu poder falar do amor de Deus. E aquilo começou a me incomodar. Eu não podia mais subir no altar de Deus, eu não podia mais falar do amor de Deus, eu não podia mais falar para liberar perdão se eu ainda tinha uma questão comigo. E eu ficava, não, mas não foi eu, não, mas não foi eu. Eu falei, Senhor, me dê uma estratégia. Senhor, faz da sua maneira. Aí eu pensei várias vezes, eu vou lá na casa dela. Eu vou lá na casa dela, eu vou bater na casa dela, e quando ela abriu, eu pensando, eu vou fazer assim, quando ela abrir o portão, eu vou falar isso, isso, isso para ela e acabou. Mas sabe o que acontece? Aí depois o Satanás vinha, eu quero ver se ela fizer isso, isso, isso com você. Aí o que o Senhor fala? Orar e vigiar. Eu falei, caramba, e se eu for lá e ela fizer isso, e na hora eu acabar saindo da graça e piorar a situação? Aí Satanás vencia. Eu falei, deixa para lá, Deus sabe de... Aí... Deus sabe de todas as coisas. E voltava eu para a mesma estaca zero. Aí aquilo me incomodava. Não, eu tenho que ir na casa dela. Eu vou. Hoje eu vou. Aí vinha de novo a vozinha. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Você ainda vai ser envergonhada. Que você vai perder a... Aí eu falei, tá certo. Aí voltava eu, não ia. Até que chegou uma hora que Deus trouxe aqui, dentro da igreja.
Olha como é que Deus faz. Eu aqui na frente servindo Santa Ceia. Olha como é que o Senhor faz. Como é que eu ia servir Santa Ceia com meu coração precisando liberar perdão? Como é que eu ia servir Santa Ceia que eu tanto pedi e Deus trouxe a pessoa aqui no meio da igreja? Eu olhei assim, eu falei, quando eu abri o olho que eu olhei, eu me tremi, irmã. Eu me tremi aqui na frente com a bandeja do suco, que eu chegava, a saia chegava a tremer assim. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí Deus falou, você não me pediu? Você não me pediu estratégia? Você não me pediu para resolver? Então, é agora. Eu fui passando de um em um, em um, em um, em um. Quando chegou na pessoa, eu pedi para segurar a bandeja, eu peguei o pão, eu peguei o cálice e eu entreguei na mão da pessoa e eu falei tudo aquilo para vocês. E abracei e saí. E depois disso, rompeu de uma maneira a minha vida que eu não consigo. Ela continua, mas eu não consigo, irmãos. É mais forte do que eu. É mais fácil eu não ligar do que eu ficar com raiva dela. Hoje eu tenho pena, hoje eu tenho misericórdia, hoje eu tenho tantos sentimentos que eu não sei te dizer ao certo. Mas por que eu estou falando isso tudo para você? Que hoje, que você possa examinar aí o seu porão. Que você possa ver, às vezes foi uma palavra, às vezes foi uma malcriação para a mãe, para o pai. Às vezes foi uma risadinha, sabe aquele debochezinho? Às vezes entra no coração da pessoa, da outra pessoa. Às vezes foi você que recebeu tudo isso e está precisando que a pessoa venha até você pedir perdão. Ela não vai vir, irmãos. Ela não vai vir. É você que vai ter que ir até essa pessoa hoje. Hoje eu não sei se vai ser hoje. Eu não sei se vai ser na sua casa, eu não sei onde vai ser. Mas é você que vai ter que pedir perdão. Roberta, que isso? Você não sabe, eu discuti, eu briguei. Vai pedir perdão. Mas eu não vou, não. Vai pedir perdão, irmão. Sabe por que você precisa? Às vezes tem uma bênção para chegar até você. E ela te fala aqui, ela não vai chegar enquanto você não resolver. Enquanto você não for lá e falar, acabou, vamos zerar. E não adianta falar de boca, não. Eu vou fazer isso porque Deus... Não, você vai fazer porque está queimando o seu coração de vontade de acertar o seu ponteiro com as pessoas. Você vai fazer porque a partir de hoje você é templo e morada do Espírito Santo. Então você precisa andar em santidade. Irmão, mas santidade, irmãos, é muito maior do que você não estar lá no mundo. É você estar na presença verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Quando você está verdadeiramente no centro da vontade de Deus, você não pode ter pendência em nenhuma área da sua vida. Então, que nessa noite, no decorrer dos dias, no decorrer ainda desse mês, você consiga resolver essa pendência na sua vida. Que você consiga ir até onde você tiver que ir, que você precisa resolver o que você precisa, o que você falou, o que você fez, ou o que você deixou de fazer. Roberta, mas isso foi o meu passado, hoje eu sou nova criatura. Amém. Então, por você ser nova criatura, e por algum momento, se alguém escandalizou, se você ofendeu, se você... alguém lá atrás, como velha criatura, está na hora de você chegar hoje como nova criatura e apresentar a nova criatura para essa pessoa. Roberta, não, você consegue, irmãos. Pede para Deus, ora para Deus. Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Você vai ver que quando você resolver essas questões, que para você às vezes não é nada, mas para Deus é tudo. É tudo que Ele precisa para poder virar a chave. É tudo que Ele precisa. Sabe por quê, irmãos? A gente fica assim, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, pelo amor de Deus, cura minha mãe, cura meu irmão, Senhor, a minha família, Senhor, era fulano, Senhor, olha ciclano. O Senhor só quer que você olhe para você mesma, em primeiro lugar. O Senhor só quer que você faça um autoanálise, veja o que eu preciso, o que está faltando. Irmãos, porque a vida com Cristo é todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para dentro de você e ver o que está faltando ser arrumado para que você possa estar indo em etapas mais altas com Ele. E às vezes é uma vírgula, simplesmente uma vírgula que você precisa colocar limpar, resolver para que o Senhor possa fazer a diferença na sua vida. Amém? Então, que nessa noite você peça estratégia para o Senhor,
para que Ele te dê, para você chegar até essa pessoa. E vou falar para você, ela pode até debochar da tua cara, ela pode até não te liberar o perdão, mas vai no seu coração de ser você com Deus. Isso é uma situação que você precisa resolver com você e Deus. Se a pessoa não quiser te perdoar, amém. É uma opção dela. Mas você precisa acertar. Sabe, aquele familiar que num almoço lá te falou umas coisas tortas e que até hoje você leva isso no coração? Você precisa ir lá resolver isso. Sabe aquele teu amigo do colégio, aquela tua professora que falou alguma coisa que não te agradou, que você levou para o coração? Você precisa resolver isso. Você precisa botar um baixo nessa situação. Sabe, quando você brigou com seu filho e que você falou algumas coisas, não é porque nós somos pais, nós somos mães, a gente tem o direito de falar de qualquer maneira com seu filho, com a sua filha. Outro dia, eu falei de uma maneira com a minha filha e eu vi que ela ficou triste. E depois o pai dela também falou. E no outro dia, aquilo me incomodou, eu fui conversar com ela. Ela virou para mim e falou assim: mãe, não é porque você é minha mãe e meu pai é meu pai, vocês podem falar dessa maneira comigo. E eu olhei para ela e eu falei, ela está certa. Porque às vezes a maneira da gente falar com outra pessoa, a maneira da gente falar com nossos filhos, não é porque é o nosso filho, a gente pode falar de qualquer pessoa. Às vezes uma palavra que a gente fala entra no coração e aquilo fica e vai criando uma proporção sem limite, porque é tudo que o inimigo quer. Então, se você precisar pedir perdão para o seu filho, peça perdão para o seu filho. Eu fui criada sem ser... Minha mãe brigava comigo muitas das vezes, minha mãe nunca me pediu desculpas. Nunca me pediu desculpa. E isso era algo que também me machucava muito. Hoje não mais, irmãos. Hoje não mais, porque hoje eu consegui liberar todo o meu perdão para minha família. E hoje eu consigo olhar que muitas das vezes eles não têm Deus. Então a maneira deles, às vezes, muitas das vezes, assim, grosseira, rude de ser, é a falta do conhecimento que nós temos. Então, hoje eu entendo muita coisa, hoje eu perdoo, eu relevo, até hoje mesmo, algumas coisas que ela me fala, entra aqui, antigamente entrava e ficava, hoje entra aqui e sai aqui, porque eu sei que é a maneira de ser. Hoje eu tenho um outro olhar para essas situações. Então, irmãos, que nessa noite você possa fazer uma autoanálise, se for preciso pedir perdão para o seu marido, para sua filha, para o seu filho, para o seu amigo, sei lá, para algum parente, de próximo ou distante, para algum irmão da igreja, peça. Não deixa nada no seu porão, nada que vai paralisar a ação de Deus, porque Deus ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é necessário que o nosso porão esteja verdadeiramente limpo. Que o nosso porão esteja verdadeiramente, totalmente faxinado, sem nenhuma poeira, sem nada, nenhuma sujeira. E para isso você precisa tirar isso de dentro de você. Amém?